Olá, bom dia, turma. Hoje nós do Grupo 2 viemos apresentar nosso trabalho sobre o caráter holográfico do direito e a teoria estruturante de Frederick Miller. O Grupo 2 é composto por Ana Caroline, Ariane Grazielli, eu, Matheus Clementino, Daniel França, Ralissa Silva, Isis Câmara, Isabela Liberato, Jade Botelho, Júlia Gandim e Shirlane Bezerra. Bem, introduzindo nosso trabalho, tem o objetivo de analisar, expor e discutir acerca das contribuições da teoria de Frederick Miller para o direito nos nossos dias, fazendo uso da sua concepção da metódica estruturante. A dinamicidade das transformações sociais carece de um constante acompanhamento entre as necessidades dos indivíduos e as aplicações do direito nessa conjuntura, sobretudo o alinhamento constitucional para os novos modelos sociais. E é diante dessa necessidade que a teoria estruturante do direito, desenvolvida pelo autor alemão, desconstrói alguns conceitos preconcebidos por outras teorias. Portanto, nesse sentido, os estudos que o autor aborda sobre sua metódica é puramente diante da realidade, operando no que concerne a relação entre a norma e a realidade na construção interpretativa de um elemento que une essas duas coisas. Segundo Miller, a norma jurídica é estruturada por dois elementos normativos, o âmbito normativo e o programa normativo. O primeiro referindo-se ao recorte social da realidade que sirva de base à interpretação do segundo, porque o programa normativo refere-se ao teor literal do entendimento das normas. Sendo assim, na presente teoria, seria por meio desses dois elementos que encontramos a norma jurídica. Dessa forma, o nosso trabalho pretende apresentar uma visão investigativa das contribuições dessa teoria, nos casos concretos e para o ordenamento jurídico em si, bem como analisar falhas, semelhanças e construções entre a presente teoria e as anteriores, tal como formulada por Hans Kelsen. Olá, meu nome é Ana Caroline e eu vou falar um pouco sobre a interpretação como ferramenta de compreensão do direito. Para a gente iniciar esse assunto, é importante a gente fazer uma diferenciação entre o texto normativo e a norma propriamente dita. O texto normativo é o texto, é a lei escrita, é o que foi feito pelo legislador, certo? E a norma, ela é extraída do texto normativo a partir do processo de interpretação, ou seja, o texto normativo, ele é objeto do processo interpretativo, certo? Então, esse processo de interpretação, ele leva em consideração também a realidade social vigente, as ciências para além da ciência jurídica, a conjuntura política e vários outros fatores, bem como os casos práticos também. Então, o texto normativo, ele pode ser algo imutável, algo rígido, mas a norma não. A norma ela vai depender de fatores que estão para além daquele texto. Para frisar o que já foi dito, é importante levantar uma fala apontada pelo juiz Eros Grau, que afirma que a norma é a interpretação do texto normativo. Diante disso, nós temos que deixar claro que a aplicação do direito e a interpretação dele, elas não ocorrem de maneira separadas, e sim de uma forma conjunta, porque se deve analisar o texto normativo e os fatos de cada caso prático para se chegar a uma decisão. Diante disso, percebemos que a interpretação do texto normativo é a norma, e dessa norma vai surgir uma norma de decisão, que vai ser a resolução de um caso. Nesse viés, Frederick Miller afirma que a normatividade é essa dinamicidade da norma. É isso que vai depender do caso a ser julgado, da realidade que ele está sendo julgado, do texto normativo e também da decisão do intérprete. Levando em consideração a aplicação e a interpretação do direito, é importante traçar um paralelo que Kelsen relacionou. No caso, ele fala sobre a realidade e as normas jurídicas. Ele trata a realidade como o que realmente é, e as normas jurídicas o que deveria ser, como se fosse o ideal e o que realmente acontece, que é a realidade. À vista disso, é importante frisar que as normas elas não são os fatos por si só, elas são o sentido por trás desses fatos, toda a complexidade que acontece na prática, que leva em consideração coisas para além do que está naquele fato, na superfície daquele fato, é a norma. Kelsen também trata sobre os pressupostos da interpretação, ou seja, a interpretação ela ocorre de maneira individual, cada um tem a sua. Então, quando se tem uma norma geral, você pode ter várias normas individuais dentro de uma mesma norma geral. E isso forma um leque de decisões que os órgãos aplicadores do direito eles podem assumir, levando em consideração o texto normativo, a realidade e todos aqueles fatores que já foram falados, mas isso está dentro dos pressupostos de interpretação.
Por último, a gente veio aqui trazer para vocês uma crítica ao pensamento positivista expressada por Friedrich Müller. O que ocorre no positivismo, segundo Müller, é uma separação entre direito e realidade, entre fato e norma. É como se o texto normativo por si só, ele já expressasse todo o significado necessário para se chegar a uma decisão de algum caso prático. E Müller, ele critica muito isso, ele fala que esse pensamento, esse método não é eficiente, não é suficiente, utilizando principalmente os exemplos dos tribunais constitucionais, do direito constitucional atual. O direito constitucional atual, ele vai além do texto normativo. Ele é ligado aos aspectos sociológicos, históricos, políticos, aos fatos, à realidade, às ações, à conjuntura social daquele local, daquela época. E ela não segue o que o positivismo impõe. Ela não trabalha com o direito e a realidade de maneira separada, e sim de uma forma conjunta, para se chegar a uma decisão final, para se chegar a uma fundamentação da decisão final. Existem dois tipos de arte, as artes autográficas e as artes holográficas. A arte holográfica é aquela que a obra só estará completa com a participação de duas pessoas, uma que terá o papel de autor e outra que terá a função de intérprete. Já as artes autográficas não precisa de outro personagem além do próprio autor. A interpretação da arte autográfica é feita por meio da compreensão estética. Não é preciso um intérprete para explicá-la e a obra não exige outro indivíduo além do próprio autor para estar completa, como, por exemplo, uma pintura. A interpretação da arte holográfica é feita por meio da compreensão e da reprodução, ou seja, para que a obra seja verdadeiramente compreendida, necessitará de alguém que a interprete. Esse processo é feito da seguinte maneira: o intérprete compreende e transmite o seu entendimento e, em seguida, um segundo intérprete compreende por intermédio do entendimento do primeiro. Por isso, o direito é holográfico, pois o texto normativo não estará completo apenas com as palavras ditadas pelo legislador. O sentido do texto deve ser produzido por aquele que o interpreta, e o entendimento do sentido apresentado pelo texto forma uma compreensão diferente, denominada de normas. As normas são, portanto, o produto da interpretação. A teoria estruturante do direito ela foi desenvolvida por Miller no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Nessa época, o mundo jurídico, principalmente o alemão, ele entrou num processo de renovação, por conta da necessidade de criar medidas que impedissem que a lei voltasse a ser usada para respaldar governos autoritários e injustos, como foi visto no governo de Hitler. O pensamento positivista keyesiano, ele atribui a legitimação da lei à sua positivação. Mas essa ideia ela perdeu força quando os governos nazistas, as forças nazistas, utilizavam esse argumento para justificar os seus atos, alegando estar seguindo apenas a Constituição alemã. Diante desse cenário, Miller desenvolveu uma nova teoria que rompeu com os padrões positivistas tradicionais e, ao mesmo tempo, não se filiou ao direito natural. Para Miller, a ciência jurídica efetiva ela se ocupa de diferentes concepções e métodos de reflexão e interpretação da norma jurídica. Esse é o fundamento principal da ciência jurídica. São os diversos tipos de concepção sobre uma norma jurídica. Na democracia, a lei é o centro sistêmico da ação jurídica. É o que vincula todas as pessoas, seja elas juristas ou não. Nesse sentido, discorrem duas conclusões: a manutenção do respeito à lei e o compromisso dos juristas, principalmente dos juízes, com a concretização do objetivo dessa lei. Miller ressalta que o positivismo dominante confunde a norma jurídica com o texto da norma proposto no Código Legal, ou ainda com a conduta prescrita no Código Legal, de forma que poderia se aplicar o texto legal a um caso concreto a partir de um processo de dedução lógica. Só que esse método é falho, principalmente diante das diversas variáveis que podem ser apresentadas nos casos concretos e que podem não ser respondidas por essa forma de pensar no direito. Essa teoria traz um novo patamar, um novo nível de relação entre o direito e a realidade, o que promoveu um intenso diálogo entre ambos, entre o direito e a realidade, para a resolução dos casos concretos. A principal inovação dessa teoria foi o conceito de concretização,
que se baseia na praxe em que a norma jurídica é resultado da interação entre a realidade do caso concreto e o texto da norma. Ainda assim, para Miller, essa relação entre o direito e a realidade deve ser vista de um ponto no qual o legislador não deva considerar todas as diferenças fáticas de uma decisão de um caso particular. Essas diferenças devem ser levadas em consideração se elas forem de fato significativas para o desfecho jurisprudencial. Miller defende que a jurisprudência deve se concentrar na legitimidade da decisão do caso particular, mesmo que leve em consideração fatores da realidade como elementos vinculados a essa decisão. Ou seja, o direito e a realidade convergem para atuarem na concretização do direito, mas ambos possuem autonomia relativa. Pronto, continuando na teoria estruturante do direito, cabe colocar que ela surge para sobrepor a ideia de um direito engessado, um direito sem lacunas, um direito pronto, um direito que se restringe a uma subsunção lógica repressora de elementos que estão fora do texto normativo. A teoria estruturante do direito ela surge reconhecendo a normatividade de princípios e sua interação com valores e regras. A normatividade aqui ela adquire uma concepção mais dinâmica, sendo considerada todas as circunstâncias que levam a uma direção do processo de decisão. Então, Miller faz muitas críticas à teoria pura do direito de Hans Kelsen, o qual coloca a ciência do direito como a ciência pura, na qual importa-se com a questão do dever ser, faz uma distinção entre o ser e o dever ser, de modo que a ciência do direito se restringe ao dever ser, à prescrição jurídica. A norma jurídica seria um ato de vontade que visa regulamentar uma conduta humana, um juízo hipotético no qual não se tem qualquer juízo moral ou político, de modo que torna a norma jurídica vazia. E isso será objeto de crítica de Miller justamente porque ele afirma que essa norma vazia é incompatível com um Estado constitucional. Justamente que as normas constitucionais ela tem essa questão do conteúdo, do cunho material muito forte, muito presente na prática jurídica, de modo que acaba sendo inconsistente com a teoria de Kelsen. Ao contrário dos positivistas, que confundem a norma com o texto normativo, Miller faz questão de dizer que o texto normativo ele seria o elemento inicial desse processo de concretização até chegar na norma. Então, e a gente observa isso até pelo próprio método dele, o qual ele critica essa divisão entre o ser e dever ser e coloca tudo junto, englobando a norma. Então a norma, ela engloba agora o ser e o dever ser. E a gente observa isso tanto pela própria estrutura. A norma para Miller seria englobada pelo programa normativo e âmbito normativo. O programa normativo consiste nas decisões jurídicas e na jurisprudência, enquanto o âmbito normativo consiste no programa normativo mais os fatores reais, que aí você observa a questão da interdisciplinaridade do método de Miller, a questão da impureza presente da teoria de Miller que contrapõe com a teoria de Kelsen, na qual ele admite aí a entrada de outras ciências sociais, o qual é justamente o contrário da finalidade de Kelsen, né, que visava extinguir os elementos metajurídicos. Aqui Miller os agrega. Então, outra crítica que Miller faz é a questão da interpretação jurídica. Para Kelsen, a interpretação consiste num ato de vontade mais um ato de conhecimento. O ato de conhecimento seria o responsável pela delimitação da moldura, no qual se tem as possibilidades de concretização da norma, né? Justamente porque na norma kelsiana, quando se tem a aplicação da norma superior, tem a produção de uma norma inferior. Porém, essa norma superior ela não consegue regular todas as direções para a qual vão a aplicação da norma inferior. De modo que
acaba-se tendo uma indeterminação, que dá discricionariedade ao intérprete. E com a finalidade de solucionar essa situação, Kelsen coloca que haveria uma certa moldura que seria delimitada por meio de um ato cognitivo, um ato de conhecimento do intérprete, e que dessa forma você teria várias possibilidades de concretização, e que essa seria escolhida pelo ato de vontade. Miller faz uma crítica a essa concepção, dizendo que, por mais que ele diga que o ato de cognição seria o responsável por delimitar essa moldura, Kelsen não apresenta nenhum método pelo qual o intérprete poderia fazer essa delimitação. De modo que ele apresenta isso como um ponto fraco da teoria de Kelsen, na parte da interpretação. Então, sobre Kelsen e Miller, foi isso. Muito obrigado. De caso prático, a ação direta de inconstitucionalidade 3.510 foi julgada pelo STF em 2008. O caso envolveu uma discussão sobre os células troncas embrionárias para fins terapêuticos, regulamentado pelo artigo 5º da Lei de Biossegurança. A DI foi protocolada sob o argumento de que esse artigo infringiria o direito à vida do embrião. A decisão da maioria dos juízes do STF foi contrária à tese. E em suas argumentações, é possível identificar uma linha interpretativa de acordo com a teoria estruturante do direito. No programa da norma, procurou analisar todos os dados linguísticos presentes da lei. No âmbito material, procurou-se entender o que seriam as células-troncos, sua importância na pesquisa e sua potencial contribuição para a saúde, ou seja, buscou os fatos extranormativos. No âmbito da norma, ponderou-se as informações obtidas e analisadas, vendo quais delas eram relevantes para o entendimento normativo e se havia compatibilidade do texto com os dados apresentados, para conectá-lo com a realidade. Assim, ficou entendido que as células-troncos, dentro de um ambiente ético e salvaguardado por normas de pesquisa, não se configuram como penosa ou como atentado ao direito à vida. Além disso, através de dados informativos sobre sua aplicabilidade na ciência, evidenciou-se que a utilização de células-troncos embrionárias se encontra ancorada por uma realidade social marcada pela ascensão da biotecnologia e novas pesquisas destinadas a tratamentos terapêuticos, objetivando uma vida melhor para as pessoas. Outro exemplo, dessa vez em que não foi observada a teoria estruturante do direito, é o caso do papagaio do mangue, envolvendo um pouco da área civil com o direito ambiental. O IBAMA apreendeu um papagaio da espécie amazona amazônica, também conhecido como papagaio do mangue. Em seguida, os antigos detentores da guarda entraram na justiça para pedir a tutela do papagaio e anular a multa dada. A reivindicação do casal foi atendida pelo juiz, o qual justificou sua decisão sobre os argumentos de que essa espécie não se encontrava na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens, como em perigo de extinção. Ele afirmou também que a guarda provisória não seria uma medida irreversível ou de risco ao animal, já que a ave estava há aproximadamente 35 anos na família e não havia indícios de condições inadequadas ou maus tratos. Entretanto, essa decisão foi feita por meio de uma interpretação equivocada do juiz. A análise sob a luz do conceito de norma jurídica criado por Miller mostra que o magistrado não trouxe a realidade ao processo da compreensão da norma. O programa da norma impede a guarda de animais silvestres, aumentando a pena em casos de animais ameaçados. O âmbito da norma, ou seja, a realidade, tem uma parte abrangida pelo direito e outra formada por dados extra-legais. O juiz, nesse caso, não levou em conta nem o programa da norma, no seu sentido literal, nem o âmbito da norma. Na realidade, o papagaio do mangue possui sim seu nome nos CITES, ao contrário do que se afirma na liminar. Apesar disso, mesmo que esse animal não se encontrasse em extinção, isso não seria motivo para os animais silvestres serem tratados juridicamente como animais domésticos, tendo em vista a necessidade de se preservar a biodiversidade. Portanto, deveriam ser levadas em consideração informações extrajurídicas, como os dados ecológicos, que são de extrema importância para a observação do caso, o que não ocorreu nessa decisão. Porém, essa decisão foi posteriormente recorrida e manteve-se a legalidade da ação do IBAMA. Portanto, a partir do discutido, é possível conceber que é um erro frequente igualar texto normativo e norma, pois uma análise pormenorizada do processo interpretativo mostra que há uma distinção clara entre os dois. O primeiro é o objeto de interpretação e a segunda é o resultado dessa interpretação.
Ao longo do trabalho foi esclarecido que o ato de interpretar se faz necessário em todos os casos, visto que consiste em um procedimento que está intimamente conectado com a aplicação do direito. Como percorre um longo caminho até a concretização, as normas não são fixas e estão, portanto, sujeitas a mudanças até que seja alcançada a norma de decisão, que é a norma pronta para ser empregada concreto. Dessa forma, por demandar a atuação de um intérprete, o direito é considerado alográfico, uma vez que as normas não estarão completas apenas com o estabelecido pelo legislador, o seu sentido precisa ser extraído pela interpretação. Além disso, observou-se que Frederick Miller traz uma concepção diferente da tradicional quanto às ideias de norma e fato, pois apesar de autônomos entre si, o fato passa a ser um componente imprescindível para a interpretação da norma e assim para a sua concretização simultânea. Dessa forma, Miller reconhece a normatividade dos princípios e sua interação com as regras e valores. Contudo, é válido ressaltar que a teoria estruturante de Miller não anula totalmente a teoria de Kelsen e os pensamentos dos juripositivistas. Isso porque o positivismo proporcionou e reforçou importantes concepções herdadas por ordenamentos jurídicos em diversos países, inclusive no Brasil, como o princípio da legalidade, non crime nulla pena sine lege, e por conseguinte, ainda que esta não seja a única causa, a garantia fundamental da segurança jurídica, que é a previsibilidade e a coerência na aplicação das normas jurídicas. É isso. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha sido de grande contribuição para os nossos estudos na disciplina de hermenêutica jurídica. Tchau, tchau.